pessoal, a paz do Senhor para todos. Espero que vocês estejam bem, né? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Espero que tenha passado uma semana ótima, né? E um final de semana maravilhoso na presença do Senhor, né? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo esse vídeo. Minha voz está um pouco estranha porque eu cheguei da igreja do ciclo de oração, me deitei um pouquinho depois que fiz as coisas. E aí agarrei no sono, acordei no instante para poder vir fazer menção da palavra do Senhor para vocês. Espero que vocês estejam bem em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus venha fazer segundo o querer e a vontade dele em nós, em cada um de nós. Lá em 1 Coríntios 12, Jesus fala para nós, 12:8, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito o dom de cura, e a outros a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernimento, e o Espírito, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas, mas um só é o mesmo Espírito. E opera a todos estas coisas, repartidos e particularmente a cada um como quer. Aqui na palavra do Senhor, estou entendendo aqui, né, que Deus ele chamou os discípulos. Deus ele chamou 12 discípulos, né? E ele ensinou que cada um daqueles discípulos que estavam ali, que ele tinha chamado, tinha um dom específico, né? Um dom diferente. Nós diante do Senhor somos iguais, mas cada um de nós temos um dom diferente diante do Senhor. Se Deus chamou um para o médico, né? Cada médico ele tem um especialista em uma área do nosso corpo. Você vê que nenhum médico só pode resolver tudo. Cada um tem uma área, né, para trabalhar no nosso organismo. Tem ginecologista, tem ortopedista, tem fisioterapeuta, né, tem médico de coração e vários médicos. Você vê que um só não pode resolver o nosso problema do nosso corpo e do organismo. A cada um ele tem um chamado, estudou para aquilo. Suponha, um médico de ginecologista não pode cuidar do olho do ser humano, né? Porque ele trabalha na ginecologista. Um fisioterapeuta não pode cuidar, suponha, de coração, porque tem que ter o cardiologista. Cardiologista não pode cuidar da visão. Ele trabalhou, estudou para cuidar do coração. Assim é o ginecologista e assim é o oftalmologista. Cada um deles cuidou de uma área diferente. Cada um deles estudou e trabalhou e trabalha para uma área diferente do nosso corpo, do ser humano, né? Então, se o cardiologista ele for fazer uma cirurgia de olhos, não vai dar certo, porque ele estudou para fazer cirurgia de coração. E se o oftalmologista for fazer uma cirurgia de coração, não vai dar certo, porque ele estudou para poder cuidar dos olhos, né? Fazer cirurgia de olhos. Então, cada um Deus chamou de uma maneira diferente. Então, até hoje eu fico me perguntando para Deus, qual é o meu chamado diante do Senhor? Você já parou para pensar, imaginar qual é o teu chamado diante de Deus, né? Porque aqueles que a cada um ele deu um dom diferente. Um deu um dom, né, da sabedoria, outro deu um dom da palavra, outro deu um dom da ciência, outro deu um dom da fé, outro deu um dom da profecia, outro deu um dom de maravilha, outro deu um dom, né, de variedade de línguas, né? Foram vários dons, mas cada um recebeu o seu dom, né? Então nós recebemos o nosso dom diferente, né? Por exemplo, tem alguém da nossa família que ele cozinha uma comida
e você cozinha a mesma comida, mas não é o mesmo sabor. Né? Mas é a mesma comida, o mesmo prato que você está comendo, que ele cozinhou. Você cozinha também, mas não é igual. Né? É diferente. Pode botar todos os temperos, mas sempre tem algo diferente quando faz uma comida, né? Suponha, se eu for fazer uma lasanha, eu posso botar todos os tipos de tempero que outra pessoa bota na lasanha, mas não vai ser a mesma lasanha. O sabor vai ser diferente. A mesma coisa é um café. Se eu fizer o café, eu posso botar todos os ingredientes no café que eu boto, que é a água, açúcar e o pó. Né? Pode ser o mesmo café, o mesmo pó de café e o mesmo açúcar, a mesma água. Mas nunca vai ser a mesma coisa, sempre vai ser diferente o sabor, né? Por quê? Porque você faz com amor. E quando fazemos com amor, é tudo diferente em nossas vidas. Quando nós depositamos o amor, né, naquilo que estamos fazendo, Deus ele se faz presente, porque você está fazendo com amor. Você pode até fazer algo faltando um ingrediente, mas mesmo faltando um ingrediente naquilo que você está fazendo com amor, mas vai sair gostoso, porque você está fazendo com amor. A mesma coisa de você fazer um bolo. Se você fazer um bolo, você pode ter o ovo, a manteiga, o leite e o fermento e a farinha de trigo, né? Mas se faltar o fermento, o bolo não vai dar certo, porque é o fermento que vai fazer o bolo ficar fofinho. É o fermento que vai deixar a massa do bolo fofo. Pode faltar manteiga, pode faltar o ovo. Faltando a manteiga, o bolo vai dar certo. Com o fermento junto. Se faltar o ovo, o bolo vai dar certo também com o fermento junto. Mas se faltar o leite, o bolo ainda continua dando certo, porque o fermento está junto, né? Se faltar o açúcar, o bolo ele pode dar certo, porque tem alguém que não pode comer açúcar, né? Mas o fermento vai estar junto. Então sempre tem algo que faz parte daquilo para poder dar certo o alimento. É a mesma coisa de você cozinhar um feijão, colocar todas as carnes. A carne pode dar o cheiro no feijão, mas vai faltar o sabor. E quem vai dar o sabor na carne é o sal. Você pode colocar todos os temperos, tomate, cebola, pimentão e variedade de carne, mas vai ficar faltando uma coisa, que é o sal. E só o sal pode temperar o seu feijão. Mesma coisa é você fazer o café. Se você fizer o café e não tiver o açúcar, ele vai ficar amargo, porque o café que vai tirar o açúcar que vai tirar o amargo do café. E mesma coisa se fazer o café. Fazer o café e não tiver o pó do café, só água e açúcar, não vai ser um café. Vai ser uma água doce, né? Quente, ou seja, fria. Então, que nós possamos nesse momento meditar um pouco nessa passagem da palavra, né? Ao qual Deus colocou aqui em nosso coração nessa tarde, né? Aí para vocês pode ser noite, pode ser manhã, pode ser tarde, mas a palavra do Senhor ela continua sendo a mesma. Ela está lá em 1 Coríntios 12, 8 até o 11. Então que vocês meditem nela aí um pouquinho e procurem saber a Deus qual foi o chamado que Deus escolheu para que você pudesse atuar na presença dEle. Porque você não é inútil. Nunca se diga que você é inútil e que você não é capaz. Você sempre é capaz e será capaz. Porque cada um, Deus deu um talento. Qual é o seu talento diante do Senhor? Você já perguntou isso? Espero que você esteja meditando nessa passagem agora, ao qual Deus colocou no nosso coração neste momento, né? Que Ele venha agir em toda a área da nossa vida, que Ele venha nos dar sabedoria, como lidar com cada tipo de situação e cada problema em nossa vida, que Deus venha nos dar um sábado abençoado na presença dEle, um domingo abençoado na presença dEle, né? Estamos chegando já quase ao final da sexta-feira, mas que o amanhã Deus vai se fazer presente, como Ele se fez presente na sexta-feira e durante a semana toda. Que Deus abençoe cada um, abençoe a sua família, abençoe a sua vida, sua saúde. E que Deus vai visitar a tua mente e o teu coração e vai lhe dar sabedoria naquilo que é para você fazer. Amém? Essa foi a mensagem da palavra. Espero que vocês tenham gostado. Fica com Deus e até aqui nos ajudou o Senhor e vai continuar nos ajudando em nome de Jesus. Amém.